Saudações, sejam muito bem-vindos aqui ao canal de Mindália Televisão. Se está por aqui sabe que partilhamos conhecimentos e informações que podem transformar a nossa vida. Estamos aqui com, eu vou deixar que ele diga o nome porque para mim é desafiante. Por favor, podes-te apresentar? Krishna Pada Das. Isso mesmo. Vamos falar sobre da consciência individual até à consciência ou à consciência transcendental. Antes de mais, se calhar, Krishna, era importante nós percebermos o que é consciência e de onde é que vem este conceito de consciência. Bem, quando nós estudamos na consciência de Krishna, existe a literatura chamada os Vedas, que é um conhecimento de sabedoria milenar e que se explica que nós não somos a matéria, ou seja, a consciência que dá vida à matéria, ou seja, a partícula infinitesimal que vai gerar vida em todas as coisas, porque tudo tem vida. Todos os seres têm vida, mesmo no reino vegetal, no reino animal, em diferentes níveis de consciência, né? E a consciência é o sintoma da vida, ou seja, é o sintoma da presença da alma dentro da matéria, do corpo, né? Nas coisas. Então poderíamos dizer de alguma forma que a consciência se manifesta em tudo o que é vida, seja as estrelas, os planetas, nós próprios, uma pedra, tudo isso poderia ser considerado consciência? Sim. A matéria, é dito assim que os átomos, mesmo dentro dos átomos, a verdade absoluta ela se expande, né, em todos os átomos, dessa maneira que se torna tal como algo onipenetrante, onisciente. Isso é explicado numa literatura muito interessante chamada Srimad Bhagavatam, que explica que a expansão gradual, né, de Krishna como um ser, a causa de todas as causas, a fonte de todas as coisas, então se expande inclusive em todos os átomos. E nós somos a energia dele, ou seja, somos uma energia infinitesimal e uma energia intermediária, que podemos ter acesso à energia superior, espiritual, de amor, e à energia material. Ou seja, nós estamos agora nesse momento tendo uma experiência corpórea, mas somos uma consciência dentro de um corpo, né? Tendo uma experiência nessa vida. Mas o que se explica é que a alma não morre, que a consciência continua, né? Ou seja, nós somos imortais. Aquilo que nós buscamos, né? A felicidade, o amor, o conhecimento, isso é algo intrínseco da consciência. A consciência busca isso em todas as coisas, em todos os relacionamentos, né? Na vida. E nós podemos, como é que nós podemos conhecer essa consciência? É possível? Como conhecer a consciência? Disseste a consciência transcendental, a consciência, a super-alma, ela está no nosso... Se quiseres podemos passar pelos diferentes estágios da consciência e explicar, e depois chegamos a essa parte. Sim, nós somos uma consciência e também existe o processo do autoconhecimento, que é sabermos quem nós somos. Quando praticamos yoga, meditação, também existe esse processo de autoconhecimento, né, de saber quem você é, a tua identidade, né, a tua identidade espiritual, nossa identidade coletiva, nossa identidade espiritual. Portanto, nesse processo de autoconhecimento existe também uma expansão de consciência, onde o yogi, né, o transcendentalista consegue desenvolver a sua relação eterna com o absoluto. Dessa maneira, tendo uma introdução à consciência superior, consciência transcendental, né? E se aprofundando cada vez mais essa ideia. Poderíamos dizer que para descobrir essa consciência é o que nós chamamos no senso comum, talvez, despertar? Sim, exatamente. Né? Os Vedas explicam que tem 3 níveis de despertar, né? Que existe o sono,
o sono profundo, o sono e a vigília. São 3 níveis, né, de consciência. Pode explicar um bocadinho cada um? É bem interessante esse assunto e fala muitas vezes na literatura védica sobre isso, que tem pessoas assim, por exemplo, que estão num sono muito profundo, vivendo uma espécie de piloto automático no mundo material, né? Ou seja, condicionado a determinadas leis da matéria, como a lei do karma, padrões e o sistema social que nós vivemos, etc. E que à medida que... É tão importante falar disso, tão importante, porque nós vemos a sociedade tão condicionada, não é, por esses fatores que estavas a falar. Exatamente. Então, quando há esse despertar, é uma coisa ótima para a humanidade, é um período que nós precisamos, né, falar sobre esse assunto e fazer as pessoas acordarem, buscarem esse tipo de assunto, né, e saberem que existe algo além disso tudo. Né, que não é simplesmente que morreu e acabou. A vida continua, né? A vida vem da vida. Tem inclusive um livro do nosso fundador que escreve isso. Ele fala sobre isso, né? Que a vida vem da vida, né? A consciência gera a vida na matéria. Desculpa, eu interrompi. Estavas a falar dos 3 estágios, não é? Do primeiro... Sim, e daí o estágio de sono, né? Sono profundo, sono e vigília, quando é o despertar da consciência. Então existe um processo, né, de meditação que é muito recomendado para que isso aconteça, que é o processo, segundo os Vedas, que é um conhecimento de sabedoria muito antigo, ensina que o processo do canto desse Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é o processo para o despertar da consciência, o processo para a autorrealização, né? E desenvolve a redescoberta da nossa identidade espiritual eterna com Deus, né? E esse mantra, ele é a própria causa do despertar dentro da pessoa. Também posso falar uma coisa sobre isso, por exemplo, o cientista busca as respostas na matéria, o yogi busca as respostas dentro de si mesmo, né? Então, no processo do mantra, as respostas que são reveladas dentro de si e que, por consequência, gera todas as respostas externas são respondidas também, né? Que é qual é a causa da vida, qual é o propósito da vida, né? A origem da matéria, o universo, como ele é, o ciclo das eras, né? E isso é-nos revelado. E isso é revelado com o processo de autorrealização. E este estágio do despertar tem várias etapas? Sim, existem etapas e existe um desejo de cada pessoa, né, de querer continuar na sua etapa, de se aprofundar, né, assim como tem uma pessoa que está fazendo um curso na universidade e quer se aprofundar mais, então faz o mestrado, faz o doutorado, etc. E tem também no processo de autorrealização em Bhakti Yoga, que é a yoga do amor e da devoção e da inteligência, existe esse processo, essa escolha de se aprofundar cada vez mais, né, no despertar e dessa maneira se tornar-se um instrumento da paz, né, um instrumento de amor para todos. E o que é que acontece quando atingimos essa, como tu dizias, autorrealização? O que acontece é que... No nosso ser, na nossa consciência, no nosso corpo. Acontece algo muito bom, que é, primeiro, o sentimento de que todos somos irmãos, né? Temos uma família universal, que existe muito mais além das separações de etnia, país, religiosidade, crenças, sistema social, que a alma não tem origem aqui, nessas designações materiais. A alma está além de tudo isso, né? Então essa consciência, o resultado disso é que a pessoa desenvolve um senso profundo de servidão, de que ela é um servo de todos, um servo amoroso de todos os seres, né, na vida. Eventualmente, falavas nas famílias espirituais. Há algum tipo, não sei que palavra aplicar, mas normalmente as famílias espirituais dividem-se, não é? Ou seja, tu segues mais uma corrente ou mais outra, identificas-te naturalmente durante o teu caminho de despertar. Sim.
é como elas estão unidas ou eventualmente, por exemplo, como é que isso funciona? Essa é a minha pergunta. Sim, os Vedas explicam sobre as escolas filosóficas, as linhas de pensamento. Segundo os Vedas, existem 4 grandes escolas, não só a nível terrestre desse planeta, mas a nível universal, que são os Sampradayas, são as escolas de mestres que vêm desde tempos imemoriais. A nossa escola ela vem do Senhor Brahma, né? Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Mas também tem a Shiva Sampradaya, já devem ter ouvido falar, né? Que é a Rudra Sampradaya, que vem do Senhor Shiva, Rudra Sampradaya. Lakshmi Sampradaya, de Lakshmi Devi. E também tem a Kumara Sampradaya, dos Kumaras, que são 4 grandes sábios. Então, esse conhecimento esotérico dessas 4 grandes escolas é espalhado no universo e são escolas autorizadas no disseminar do conhecimento védico no universo. Então, essas famílias, essas escolas existem e existem diferentes sinais. Por exemplo, esse sinal que nós temos aqui define uma linha de pensamento, nossa escola filosófica, né? Mas existem outros tipos de desenhos dessa linhagem, né, que também segue o processo de autorrealização. Mas assim, no fundo, são sinais do corpo físico, da autorrealização do corpo físico, estando aqui, embora trabalhando a consciência. Mas a própria consciência em si é toda uma? É todo o mesmo ou também há famílias? Percebes a pergunta? Sim, se a consciência sente-se identificada a uma família, algo assim? Sim, também há isso. Isso é revelado gradualmente, de acordo com o processo de autorrealização de cada ser individual, de acordo com o seu desejo e o seu karma, não é? Estavas a falar dos Vedas, se calhar é importante que nos desses assim umas pinceladas do que é os Vedas e como é que, de onde é que vem essa sabedoria? Os Vedas são textos sagrados que foram escritos há 5.000 anos atrás, na forma escrita, porque antes disso era transmitido oralmente, de mestre a discípulo, de professores a alunos. O que se conta é que na antiguidade as pessoas tinham uma memória tão boa e uma qualidade de vida tão boa que não era necessário a escrita. Mas nessa era de Kali que nós estamos vivendo atualmente, passou-se a necessidade de ter a escrita. Há 5.000 anos atrás, esse mestre Avatara, uma encarnação literária dos Vedas chamado Vyasadeva, ele organizou os Vedas em 4 ramos e compilou a história dos Vedas, contando a essência do conhecimento de sabedoria para guiar a humanidade no decorrer futuro que haveria, né? E o que é que vai acontecer lá para a frente? Sabemos? Olha, tem coisas ruins que vão acontecer no final. Essa era que nós estamos vivendo agora dura 432.000 anos. Nós estamos há 5.000 anos desde o início dela. Ela começou com a partida do Senhor Krishna nesse mundo material para o plano espiritual. Krishna vem de era em era, como ele e os avataras, né? Krishna é a fonte, a causa de todas as causas, né? E então, quando ele saiu desse mundo, começou o início da Kali Yuga, a era de ferro e desavenças e hipocrisia que nós estamos vivendo atualmente. Essa era tem uma notícia boa, apesar de ser uma era que fala-se que é ruim em termos de espiritualidade, vai ter um período fantástico agora de 10.000 anos, porque é um período de renovação de consciência que começou há 500 anos atrás, com a vinda de um outro avatara chamado Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, o avatar dourado. Então, no conhecimento védico explica sobre os diferentes avataras que vêm em eras para transmitir diferentes ensinamentos e ajudar a humanidade, assim como tem diferentes mestres que vêm para ajudar em diferentes culturas e crenças, né? Então, esse momento é muito importante para as pessoas conhecerem sobre a importância da vida humana, né? Que como seres humanos temos o discernimento do que é certo e que é errado, e pelo fato de termos o discernimento do que é certo e que é errado, podemos proteger o planeta, os outros seres vivos, os animais, e não o contrário, explorar, né, recursos e, né, poluir, etc. Né? Krishna Pada Das. Pada Das, assim que é. Às vezes
ou tendo em conta também os conhecimentos que eu vou observando, dá uma sensação que muitas vezes o que realmente faz falta é essa consciência. Não é que não podemos, se calhar, comer animais, mas honrá-los ainda assim. E honrar o alimento que eles são para nós. Sim. Não ser aquele pelo lado, sabes, se calhar menos positivo, que pode ser usar os animais e tratá-los mal e dar-lhes condições péssimas enquanto vivem. Mas usar sim o alimento que eles são, porque é o ciclo da vida. Isto faz algum sentido ou não? Sim, faz muito sentido. Inclusive, fala-se que no início das eras, explicar um pouco sobre as eras, né? De acordo com os Vedas, o cosmos é cíclico, existem as eras cósmicas, né? Assim como outras civilizações, como os maias, os incas, acreditavam nisso. Então, o que se diz é que no início das eras, em Satya Yuga, na Era Dourada, no início dos tempos, existiam umas certas cerimônias de renovação para os animais que eram sacrificados e imediatamente adquiriam um novo corpo. Eram reencarnados imediatamente pelo poder místico que os sacerdotes tinham, que os brahmanas, né? Então, mas nessa era de Kali Yuga, isso não é mais possível devido à perda dessa sensibilidade, dessa pureza e poder místico que os mestres tinham, que hoje já não há tanto isso, né, devido a essa era. E não é recomendado o sacrifício de animais, por exemplo, né? Pelo contrário, recomenda-se a proteção dos animais, né? E os animais, tudo que nós comemos, na verdade, deve ser oferecido com amor e devoção para a causa de todas as causas, que é Deus, né? Krishna, que é o desfrutador supremo de tudo, Bhoktaram Jagya Tapasam, né? Ou seja, o ciclo, não é? Tem um verso que fala isso no Bhagavad Gita, né? E Krishna explica isso. Então, mesmo se nós arranquemos um pedaço de uma árvore, um galho, uma fruta, uma maçã, cortamos um vegetal, uma alface, aquele vegetal sofre, porque nós também estamos fazendo uma certa violência na natureza. Claro. Mas é muito menos do que for lá e, por exemplo, matar um animal, que vai sofrer muito, vai, né, chorar muito e vai sofrer. Mas tudo é consciência? Sim, tudo é consciência, pois. E tudo pode sofrer no físico, exato, inclusive nós. Por isso que tem alguns yogis que eles escolhem ir para as florestas, para as cavernas, para meditar e viver só das folhas das árvores e das frutas, dos galhos das árvores e da água dos rios sagrados, do Ganges, por exemplo, né? Porque é o modo de vida mais natural possível que alguém pode levar, de maneira que não entra em contato com nenhum tipo de violência, né? Para que a pessoa atinja o samadhi, né? O transe místico e a autorrealização. Então, mas como nós vivemos numa sociedade, né, em família e contemporaneidade, a modernidade, isso não é às vezes possível. Por isso que nessa era de Kali Yuga, o processo de autorrealização é muito simples. Basta que a pessoa cante esse Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ofereça o alimento que ela for ingerir para Krishna, cantando esse mantra, e tudo que ela usar, ingerir, ela oferece para Krishna. Então aquilo é abençoado, energizado, espiritualizado, e a consciência da pessoa se eleva. Porque já não é algo mais material. Mesmo uma flor, nosso fundador dizia assim, uma flor está na terra, mas eu ofereço aquela flor para Krishna, faço uma guirlanda, alguma coisa assim, já não é mais algo material, já torna-se espiritual devido à consciência que influencia a matéria. E também a intenção, não é? A intenção. Porque sem alimento nós não poderíamos gerar vida também enquanto raça, não é? O que a física quântica explica muito bem isso hoje, a matéria se modifica com o observador, né? A observação muda a matéria, a teoria de Heisenberg, né? Do processo da incerteza, né? Que o comportamento da matéria como onda e partícula é a mesma coisa na situação espiritual, né? Que a nossa intenção é o amor, né? Nós fazemos isso por devoção, por algo do bem, para algo superior. Então o alimento é espiritualizado, é energizado e traz um benefício espiritual, de consciência, né? Mesmo
Por exemplo, se diz que existe a yoga da cozinha. Quando nós cozinhamos, né, também meditamos assim, o alimento que estamos fazendo e o alimento absorve a energia da pessoa que cozinha, não é? Alguns alimentos absorvem, segundo os Vedas, o Ayurveda também estuda muito sobre isso. Os grãos, por exemplo, absorvem energia. Então é interessante estudar esse assunto da energia dentro de consciência que influencia a matéria, mesmo aquilo que nós ingerimos, porque nós somos tudo o que nós absorvemos, né? Alimento, influências, né? Todo, literatura, amizades, comportamentos, e nós somos, diga-me com que anos eu te direi que és, né? Tem a influência da associação e também aquilo que nós somos, que nós fazemos, que nós praticamos. Gratidão por esta partilha. Gratidão. Muito bom. Obrigado. A todos vocês que nos acompanham e seguem o nosso canal, não se esqueçam de colocar gosto neste vídeo porque tem aqui conhecimentos muito valiosos e também, se ainda não o fez, subscrever o nosso canal. Até já!